Esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu declaro firmemente que a minha mente está alerta e o meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus que excede expectativas. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o nosso Deus. Todos aqui têm sonhos, têm algo que arde no coração para um dia conquistar. Todos nós aqui temos também problemas a serem resolvidos, promessas de Deus que queremos ver cumpridas na nossa vida. Mas às vezes o que nós temos em mente para nós não é aquilo que Deus tem em mente para nós. Você já viu aquela mensagem que diz: os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos? De que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos? Às vezes você está pensando algo, enquanto Deus está pensando uma coisa muito maior. Então, o Senhor, Ele quer que você conheça a vontade dEle para a sua vida. Porque a nossa mente funciona na base do ordinário. E Deus opera na base do extraordinário. Então, nessa dinâmica, tem muita gente que às vezes está vivendo uma vida ordinária e medíocre, enquanto deveriam estar vivendo uma vida extraordinária e sobrenatural. Você pensa: eu preciso diminuir esse vício que eu não consigo largar. Deus quer te libertar desse vício, Ele não quer te diminuir, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Aí você fala assim: eu preciso de um dinheirinho a mais para eu poder ajustar as minhas contas. Não, Deus quer fazer você prosperar. Entendeu, pessoal? Deus, Ele tem muito mais para a sua vida. Ele não quer só reformar a sua vida. Deus, Ele quer transformar você num novo homem, numa nova mulher. Lembra lá do Jeremias 18, que o vaso estava nas mãos do oleiro? Deus quebrou o vaso e fez outro. Não consertou, não fez um batom aqui e ali, não. Não é essa a vontade de Deus para nós. Ou seja, Deus é especialista em exceder as nossas expectativas quanto ao que Ele quer fazer. Então, Ele tem para você algo muito maior do que você é capaz de imaginar. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, assim, olha: Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente além do que pedimos ou podemos imaginar. Esse é o Deus que nós estamos hoje anunciando aqui para você. O Deus que pode fazer mais do que você espera, mais do que você imagina. Eu acredito que Deus, Ele quer exceder as suas expectativas nesses dias que nós estamos vivendo. Quantos creem nisso? Você crê também? Eu creio. Ele não apenas quer responder às suas orações. Deus quer algo mais. Deus quer abrir portas que você nunca sonhou atravessar. Deus, Ele quer que você chegue àquele ponto de dizer assim: meu Deus, como foi que eu cheguei aonde eu estou hoje? Como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje? Como que eu consegui adquirir tudo isso? Como que eu consegui passar nesses processos e ser aprovado nesse treinamento, nessa profissão, nessa carreira? Você vai ficar assim, sem explicação. É isso que Deus, Ele quer fazer com você. Um dia, Deus fez isso com a gente aqui. Quando nós compramos essa propriedade,
Nós ficamos assim, meu Deus, como é que o Senhor... Eu nunca imaginaria que o Senhor nos daria um lugar como esse. A gente ficou como lá no Salmo 126. Ficamos como quem sonha. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer deixar você bobo. Deus quer deixar você perplexo. Deus quer deixar você aí, rindo para as paredes. Deus, Ele não quer só arrumar algumas coisas na sua vida. Ele quer te dar uma vida nova. Glória a Deus. Havia um homem que a sua história é escrita lá em Atos capítulo 3. Esse homem, ele ficava sentado à porta do templo em Jerusalém. As pessoas da sua família o carregavam todos os dias e o colocavam na porta do templo para pedir esmolas às pessoas que entravam ali. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 22, fala que esse homem tinha 40 anos. 40 anos. Eu imagino que a sua família fazia isso por quase 40 anos, levando ele todos os dias, buscando no final do dia, para que ele pudesse mendigar uma moeda. Mas, um dia, de repente, surgiram dois homens, Pedro e João. Eles estavam entrando e aquele homem estendeu a caneca e pediu uma esmola. Vocês conhecem a história. Pedro disse para aquele homem: olhe para nós. E ele levantou a cabeça para eles, na expectativa de receber uma moeda. Pedro então lhe diz: não tenho nem prata nem ouro para te dar, mas eu tenho algo melhor do que isso. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha só que coisa tremenda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Note que Pedro diz o seguinte: eu tenho algo melhor para você do que aquilo que você está me pedindo. Note que aquele homem, ele estava esperando receber o quê? Algumas moedas. Mas o que Deus tinha preparado para ele? A cura. A libertação, gente. Então as suas maiores expectativas pelos últimos 40 anos era receber um trocado, mas Deus tinha algo para ele naquele dia. Deus tem um plano melhor para você. Deus tem algo que você vai se surpreender com o que Deus tem preparado para você na sua vida. Um dia do favor de Deus supera as expectativas de uma vida inteira. Às vezes você pode ter passado por um longo período de sofrimento, de perdas, mas Deus pode mudar a sua vida num dia, com uma palavra, em um culto, através de uma palavra de uma pessoa liberada na sua vida. Deus pode mudar a sua história, Deus pode reverter todo o seu quadro. Nós, irmãos, fomos projetados para um nível de intimidade com Deus muito mais profundo do que a maioria das pessoas experimenta. É essa intimidade que você precisa ter com o Espírito Santo. Assim como Pedro disse àquele homem, eu quero também dizer para você nessa noite, como profeta do Senhor, eu declaro sobre a sua vida, levante-se da posição que você se encontra. Da posição que você se encontra de derrotado, de doente, de desprezado, de traído, de preterido. Levanta sua cabeça, olha para Jesus e espere o melhor de Deus para você. Tá? Não fique consumindo a amargura no seu coração, ou pedindo reparação para um e para outro, esperando alguma coisa dos homens. Olha para Jesus, porque Deus tem uma bênção especial para você, tá? Nunca foi tão simples nós entendermos a vontade de Deus para nós. E eu digo para você, assim como aquele homem, chegou o tempo de você ser livre. Você tem que ser livre. A melhor coisa que você pode ter na vida é liberdade. E se existe alguma coisa que te impede de andar, você tem que tirar isso do seu caminho.
Se existe um teto para você, você tem que tirar esse teto. Se existe alguma pessoa na sua vida que te impede de romper, tem que mudar. Você não pode permanecer por 40 e tantos anos na mesma posição. Deus quer virar a chave na sua vida. Só que você tem que permitir. O Espírito Santo precisa que você diga sim, que você concorde. Eu creio que todas as forças contrárias do inimigo estão caindo por terra agora aí diante de você. Havia uma mulher que Jesus curou certa vez, que ela andava encurvada assim, havia 18 anos, que o diabo tinha montado nela aquele encosto do inferno, e aquela mulher vivia uma vida oprimida, até o dia que Jesus bateu nas costas dela, ela foi liberta. Tem muita gente aí amargurada, carregando uma carga pesadíssima por anos e anos, que você tem que se libertar disso. Mas como a gente não se liberta, é Deus que liberta, você precisa de Deus, o Espírito Santo na sua vida, amém? Deus, Ele está superando as nossas expectativas, né? As nossas expectativas. A Bíblia diz que se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você é poderoso em Deus. Só que a gente sempre tenta dar aquela desculpa, aquela justificativa, até mesmo para as coisas de Deus. Note que Deus não disse na Bíblia, se você tiver uma fé grande, se você for um grande homem de oração, se você for uma mulher consagrada de oração, e se você nunca ficar desencorajado, se você nunca duvidar do que Deus é capaz de fazer, então você será grande diante de mim. Não é isso que Deus falou. Deus falou o seguinte: aquele que tiver fé, minúscula que seja, é capaz de dizer a este monte, ergue-te e lança-te ao mar. Porque a fé, ela na verdade não precisa ser grande. Grande é Deus. A fé, ela precisa, então, dar início ao processo de Deus na sua vida. E para isso não precisa ter uma fé grande, só precisa ter uma atitude de fé sincera. Quando a Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Ali não está falando para você buscar da forma correta, não está falando para buscar de uma forma intensa, né? É de forma sincera. Se você for sincero diante de Deus, você ganhou o coração de Deus. Amém, gente? Amém? Então não tem dificuldade nenhuma, só depende de você. Semelhantes àquele coxo, hoje existem pessoas vivendo o ordinário de Deus, quando deveriam estar buscando o extraordinário de Deus. Quando pessoas viram aquele homem curado, elas ficaram assim, peraí, esse é aquele homem que estava aqui aqueles anos todos, mendigando na sarjeta, e as pessoas viram ele andando, saltando, dando glória a Deus, as pessoas ficaram maravilhadas do que Deus fez na vida dele. Eu declaro também que as pessoas que estão ao seu redor, elas vão ficar maravilhadas com o que Deus vai fazer na sua vida também. Tá? Elas vão ficar impressionadas, meu Deus, que mudança, hein? Que transformação, eu não acredito. É essa pessoa ainda? Deus fez dele uma pessoa transformada. Deus restaurou, Deus fez daquela pessoa uma princesa. Transformou ele num príncipe, fez dele um filho do Deus Altíssimo. Agora ele tem uma autoestima restaurada. É isso que Deus quer fazer com a gente. Um dia, um jovem, ele precisava trocar a bateria do relógio dele. Então ele foi numa joalheria e foi atendido por uma menina muito bonita e simpática, que olhou para ele e falou assim para ele, você está precisando de um relógio novo. Eu tenho até alguns aqui para te mostrar. E ela então mostrou alguns relógios para ele, e falou assim, olha, eu gostei muito, mas eu não tenho condições. Ela fala o seguinte, não, eu vou vender para você, eu vou baixar o preço, ainda vou dividir para você poder levar. Ele, então tá bom. E então ele comprou aquele relógio. Interessante que o que aconteceu depois foi que eles voltaram a se encontrar,
E eles começaram a namorar. E depois eles se casaram e tiveram filhos. Agora pega toda essa história aí e volta lá atrás. Ele entrou naquela joalheria naquele dia para quê? Apenas para trocar a bateria do relógio dele. Ali ele comprou um relógio novo. E ele também encontrou o amor da sua vida e a mãe dos seus filhos e a sua companheira de ministério. Olha só, irmãos, Deus é ou não é um Deus que excede as nossas expectativas? Eu fico impressionado com o que Deus faz. Então, irmãos, é por isso que lá na palavra fala que Deus um dia te dará tantas bênçãos. Quando Deus abrir as comportas do céu sobre a sua vida, você não vai ter nem aonde guardar as bênçãos que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Alguém pode dizer, pastor, é difícil demais, porque eu acho que o que eu estou esperando é impossível acontecer. Ora, as coisas impossíveis são as preferidas de Deus. Amém? As coisas impossíveis são as preferidas de Deus. Só quero dizer uma coisa para você. Antes de você ter fé, tem esperança. Tá? Cultive uma esperança no seu coração. Porque a esperança, ela trabalha juntamente com a fé. Por isso, tenha um coração grato, um coração cheio de expectativas. Sonhe, tá? Pense coisas grandes. E use a sua fé. Porque Deus, Ele fará com que a sua esperança se transforme de maneira concreta. Diga sempre a Deus, Senhor, exceda as minhas expectativas. Vai fazer um negócio? Senhor, exceda as minhas expectativas. Amém, irmãos? Amém até aqui? Que bênção, né? Uma vez, um homem, ele precisou ser transplantado, porque ele perdeu os seus rins. Depois de alguns exames, eles descobriram que a esposa dele era compatível, plenamente compatível com ele. E eles então ficaram muito felizes. Puxa vida, né? Isso é uma coisa rara acontecer. E presta atenção, porque o milagre ainda vai ser no final dessa história. Então, eles marcaram os exames, né? E quando ela foi fazer os exames preparatórios para a cirurgia, lá no exame de imagem, os médicos descobriram que ela tinha 3 rins. Amém, irmão? Ela tinha 3 rins, não é que nem história não, depois você pode procurar isso lá no Google. Ela tinha 3 rins. E então, o que aconteceu? Ela fez a cirurgia, né? Doou um rim para o seu esposo e ainda ficou com 2 rins, igual a você, igual a mim. Entendeu? É isso que eu chamo de um Deus que excede expectativas. Um Deus que quando você pensa em 2 mais 2, Ele está pensando em 10 mais 10. Entendeu? Em 10 vezes 10. É essa a mentalidade de Deus. Se você for observar na Bíblia, você nunca vai ver Deus somando. Você vai ver Deus só multiplicando. Vai ler a Bíblia para você ver. Tudo de Deus é múltiplo. Tudo de Deus é exponencial. Quando Ele criou o primeiro casal, o que Ele falou? Crescei e multiplicai. A igreja de Atos, a Bíblia diz que ela multiplicava dia após dia. Essa é a matemática de Deus. Em 2 Reis 4, fala da história de uma mulher sunamita e o seu marido. Ela era amiga do profeta Eliseu. Ela via que aquele homem passava sempre pela cidade, mas ele não tinha aonde descansar. Ela então teve uma ideia, chegou no seu marido e falou assim: meu bem, eu vejo que aquele homem é um santo profeta de Deus. Vamos construir aqui na nossa propriedade um cômodo, para que quando ele passar pela nossa cidade, ele tenha um lugar para descansar, tenha um lugar para dormir, tenha uma cadeira, uma cama, uma escrivaninha para ele poder escrever. O marido concordou. E eles então construíram um quarto para o profeta. E quando ele voltou da outra vez, eles o receberam na sua casa. O profeta, ele andava sempre com um ajudante. E o ajudante do profeta Eliseu se chamava Geazi.
E ele falou assim: Geazi, o que a gente pode fazer para agradecer esse casal pelo que eles fizeram por nós? Porque eu fico pensando assim, eles são ricos, eles já têm tudo. Fica até difícil você dar um presente para um rico, né? Você tem que escolher, meu Deus do céu, o que eu vou dar para essa pessoa? Ela já tem tudo. Aí o profeta mandou o seu servo ir até a casa deles, e ele voltou dizendo o seguinte: olha, profeta, eu descobri uma coisa, eles não têm filhos. Então, aí o profeta então foi lá na casa da sunamita e disse o seguinte para ela: olha, daqui a 1 ano, eu vou passar aqui de novo, e você vai estar com um filho nas mãos. Olha só, irmãos, Eliseu chegou para ela e disse: no ano que vem, nessa mesma época, você terá um filho. Ela, olhando pelo natural, disse: é impossível, meu esposo já é velho. Isso que já sabe, né? Todo mundo fala a mesma coisa: meu esposo já é velho, e eu também. Por dentro, o coração queria acreditar, mas a mente estava contrariada. Ela disse ao profeta: Senhor, não minta para mim, não minta, não iluda a sua serva, ó homem de Deus. Ela achava que ele estava querendo fazer um agrado para ela, querendo confortar o coração dela. Tem muita gente que faz isso, mas ela falou: não minta para mim. Mas ele não estava mentindo, ele estava profetizando na vida dela. Como disse o profeta, se você ler a escritura, ela engravidou, e no ano seguinte, por volta da mesma época, ela deu à luz um filho. Foi assim com Sara, foi assim com a sunamita, foi assim com Ana, foi assim com Isabel. Entendeu, gente? É com muita gente. Daqui a 1 ano, eu declaro sobre a sua vida, você vai estar morando na sua casa própria. Amém? Se você está orando nesse sentido, recebe essa palavra aí na sua vida. Amém? Se você não tem hoje um lugar que é seu, eu profetizo, daqui a 1 ano você vai morar na sua casa. Ah, pastor, não brinca comigo, não me iluda, coisa assim. Não, é profecia. Daqui a 1 ano, você vai estar sentado ao lado da pessoa amada. Que bênção, né? Pastor, agora eu gostei, né? Agora o senhor caprichou. Você vai estar sentado ao lado da sua pessoa amada, que Deus vai mostrar para você. Funciona assim. Daqui a 1 ano, essa igreja estará lotada nos cultos de domingo. Glória a Deus. Quero dar outro exemplo para vocês. Eu citei aqui o nome dela, a Ana. Ana, esposa de Elcana. Ela não podia ter filhos, e ela ia todo dia no templo orar. Ela ia todos os dias lá chorar na presença de Deus. Até um dia, Eli, o sacerdote, olhou para ela e liberou uma palavra na vida dela. Depois que ela começou a orar, ele viu ela pedindo um filho. Ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo consagrá-lo no tempo, ele vai servir o Senhor até a idade adulta. Então Eli disse para ela o seguinte: Ana, daqui a 1 ano você terá esse bebê. E ela então recebeu aquela palavra, né, irmãos? Ele recebeu aquela palavra, e ela ficou muito feliz, e ela conseguiu, 1 ano depois, tudo o que ela queria. O que mais Ana queria na vida? Um filho. E Deus deu o que para ela? Não foi qualquer filho, Deus deu Samuel. Irmãos? Samuel, profeta que ungia reis. Deus deu para ela um filho. Mas a história não para por aí não. Hoje eu estou falando aqui para vocês do Deus que excede expectativas. Olha só o que o texto diz, lá em 1 Samuel, no capítulo seguinte, no capítulo 2, em versículo 21, fala o seguinte, que depois que Deus deu um filho para Ana, Deus visitou novamente Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Amém, pessoal?
Então, olha só, ela queria um filho, Deus deu 6 filhos para ela. Glória a Deus. Esse é o Deus que excede expectativas. Então, não se contente com o pouco, quando Deus pode te colocar sobre o muito. É como se Deus dissesse para Ana: Ana, você ficou feliz com o bebê? Ela respondeu: sim, Senhor, eu fiquei. Pois é, Ana, eu não fiquei, vou te dar mais 5. E ela: amém, Senhor, eu recebo. Mais 5. Glória a Deus. E lembra da história de Josafá, o rei, lá em 2 Crônicas? Ele orou a Deus, quando ele estava cercado pelos exércitos inimigos. Aí Deus falou para Josafá assim: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme que está lá fora, pois a batalha não é de vocês, essa batalha é minha. E naquele dia ele estava desesperado, sem recursos, orou a Deus, Deus deu a vitória, e além da vitória, Josafá se apropriou de todos os despojos dos inimigos, todo o ouro, toda a riqueza, Deus deu tudo para Josafá. Então, irmãos, é assim que Deus age, e Deus está falando com você e agora. Deus não te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra e não acontecer nada na sua vida. Se você está aqui hoje é porque Deus quer fazer coisas maiores na sua vida, amém? Deus está querendo exceder as suas expectativas. Você que está aí diante de obstáculos, de gigantes, né, de vales intransponíveis, que chega até a amedrontar você. Você fecha o olho para dormir, você lembra de tudo que você tem que fazer no outro dia, tudo que você tem que pagar, tudo que você tem que resolver. Se você se encontra numa situação dessa, Deus quer tirar você dessa situação. Não é legal isso. Deus quer te dar tranquilidade, Deus quer te dar harmonia dentro de casa, Deus quer te dar saúde. Deus não quer ver você sofrendo, doente. Talvez você esteja lutando contra uma enfermidade e até cogitando pedir forças para conviver com a doença. Às vezes a gente chega nesse ponto: Deus, se o Senhor não me curar, pelo menos eu quero ter paz para conviver com os remédios. Não ora assim não, tá? Não ora assim não. Aqui no mundo tem um ditado que fala o seguinte: o não você já tem quando você vai pedir alguma coisa para Deus, para as pessoas. Mas no mundo espiritual, segundo 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, lá fala que o sim a gente já tem diante de Deus. Tá bem, irmãos? É o contrário. Quando você for orar alguma coisa e pedir para Deus, o sim de Deus você já tem. Porque a Bíblia fala: porque todas as promessas de Deus para nós já vêm acompanhadas do sim de Deus. Por isso Ele é o amém. Amém? E você só vai dizer amém, porque Deus já deu o sim para você. Então, se você está pleiteando uma cura, a vontade de Deus é a sua cura. Tá? Talvez você esteja diante de um desafio financeiro que não tem a mínima ideia de como você vai resolver essa bola de neve que se criou. Aí você está pedindo para Deus uma moeda? Uma esmola? Você está pedindo para Deus um complemento? Não, irmão, não pede isso também não. Tá? Não é assim que você ora. Não é assim que homem de Deus ora, que mulher de Deus ora. Você tem que pedir para Deus sempre mais. Você tem que pedir para Deus sempre a abundância, a prosperidade, a felicidade plena. Você tem que pedir para Deus o melhor. Não está escrito: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Deus quer te dar o melhor. Então não se contente com o pior. Talvez você ainda não encontrou a pessoa amada, e aí está falando: ah, Deus, me ajuda a viver feliz, solteira pelo resto da vida. Não faz isso também não, né? Não diga isso para Deus não. Ah, Senhor, acho que eu vou ter que me acostumar mesmo a viver só. Ou também tem muita gente que, pega qualquer um na frente, casa, se der certo, Deus, se não der, depois faz tudo de novo. Não, tudo errado, não é assim.
que a gente age, nós temos um Deus no céu, onde a gente coloca diante dele as nossas causas, difíceis, impossíveis, inimagináveis, e espera, daqui a um ano, a sua cabeça é outra, daqui a um ano, a sua experiência é outra, daqui a um ano é outra realidade. Então olha só, fica aí na posição que Deus te colocou. Ele não vai te dar algo bom o suficiente apenas para suprir suas necessidades, não. Deus, Ele vai superabundar a graça dEle na sua vida. Amém, querido? Amém, querido? Essa é a vontade dEle. Posicione em Deus, que Deus Ele faz o extraordinário acontecer. Como diz a Escritura, tudo, muito mais, abundantemente, além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E está escrito também na palavra de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele. É essa palavra de fé que eu quero que você receba na sua vida. Para de viver no natural, vamos viver no sobrenatural de Deus. Usa a sua fé. A fé foi algo que Deus deu para cada um de nós aqui. Todos vocês têm fé. Todos nós aqui temos fé. Todos nós podemos viver o melhor de Deus, desde que você passe a confiar somente em Deus. Amém? Pare de duvidar. Pare de sabotar os planos de Deus com as suas próprias palavras. Pare de desdizer aquilo que Deus diz sobre você. Pare de murmurar, de reclamar e comece a agradecer ao Senhor. Coração grato é algo que faz com que o Senhor, Ele seja engrandecido na sua vida. Amém, irmão? Amém, irmã?